Você já se sentiu preso a algo do passado, como se estivesse olhando para trás, incapaz de seguir em frente? Muitas vezes, carregamos em nossos corações o peso de decisões passadas, medos ou até mesmo o apego a algo que já não serve mais. A história de Ló, um homem que teve a chance de ser salvo, mas não soube deixar o que era antigo, é um reflexo de nossas próprias batalhas internas. Mas há uma promessa de esperança. Assim como Deus deu uma chance de escape a Ló, Ele também nos oferece a oportunidade de recomeçar. Neste vídeo, vamos descobrir como, mesmo em meio a dificuldades, é possível deixar para trás o que nos impede de avançar e confiar nos planos de Deus para o nosso futuro. Prepare-se para encontrar a verdadeira liberdade. Mas antes de seguir com o vídeo, só uma perguntinha: já deu uma olhadinha se está inscrito no canal? Fique à vontade para conferir, porque nos próximos vídeos tem muita coisa boa vindo por aí. Você já ouviu falar de Ló? Ele foi um homem que viveu em uma época muito distante, mas a sua história continua a nos ensinar importantes lições até hoje. Imagine-se vivendo em uma cidade cheia de prosperidade, mas também de muita maldade. É exatamente aí que a história de Ló começa, uma história que nos mostra a importância de obedecer a Deus e confiar em seus planos, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A história começa com um homem muito respeitado chamado Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, deixar para trás sua família e tudo o que conhecia, para ir para um lugar que ele mesmo prepararia. E Abraão, com grande fé, obedeceu. Mas ele não estava sozinho, seu sobrinho Ló o acompanhou, e juntos viajaram para uma terra que Deus havia prometido para Abraão e sua descendência. Com o tempo, Abraão e Ló ficaram tão prósperos que suas posses se multiplicaram, mas isso causou um grande problema. Os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar porque não havia espaço suficiente para ambos. Foi quando Abraão, um homem sábio e pacificador, propôs uma solução. Ele disse a Ló: escolha para onde você quer ir, e eu vou para o lado oposto. Ló olhou para o horizonte e viu uma terra fértil, um vale exuberante, o Vale do Jordão. Era uma região rica e promissora, e Ló escolheu essa terra, sem saber o que estava por vir. Agora, Ló e sua família se instalaram em uma cidade chamada Sodoma. E aqui começa o problema. Embora a cidade fosse rica e próspera, as pessoas que lá viviam estavam longe de ser boas. Elas estavam cheias de maldade e imoralidade. O pecado em Sodoma e nas cidades vizinhas era tão grande que chegou aos ouvidos de Deus. Mas, antes de agir, Deus decidiu enviar 3 anjos para visitar Abraão e ver se as acusações contra as cidades eram verdadeiras. Foi quando Abraão teve uma conversa muito especial com Deus. Ele perguntou: se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor destruirá a cidade? Deus respondeu: se houver 50 justos, eu pouparei a cidade. Mas Abraão, com um coração cheio de compaixão, continuou a perguntar, diminuindo o número de justos. E Deus, em sua bondade, disse que pouparia a cidade, mesmo que houvesse apenas 10 justos lá. Mas, como veremos, nem 10 justos havia. Enquanto isso, os anjos chegaram a Sodoma, e foi quando Ló, percebendo que aqueles homens eram especiais, os recebeu em sua casa. Ele os convidou para um banquete e os acolheu com hospitalidade, oferecendo-lhes um lugar para passar a noite. Mas o que aconteceu a seguir foi algo terrível. Durante a noite, homens perversos da cidade se reuniram e foram até a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló ficou desesperado e tentou salvar os anjos, oferecendo as suas próprias filhas em vez dos homens, mas a violência da cidade era tão grande que nada poderia deter aquelas pessoas. Quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Os anjos puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. E, então, cegaram os homens perversos, deixando-os totalmente desorientados, incapazes de continuar suas ameaças. Foi nesse momento que os anjos falaram a Ló: se você tem mais parentes na cidade, avise-os para sair, pois Deus irá destruir tudo. Ló foi até os noivos de suas filhas, mas, infelizmente, eles acharam que Ló estava brincando. Eles não acreditaram no aviso.
A destruição estava prestes a acontecer, e Ló e sua família estavam em grande perigo. Os anjos então insistiram. Por fim, tomaram Ló pela mão e o retiraram à força da cidade. Eles disseram: fujam para salvar suas vidas, mas não olhem para trás. A maldade deste lugar é muito grande, e Deus vai destruir tudo. Ló, então, foi levado com sua esposa e suas filhas para fora de Sodoma. Quando eles estavam a caminho de uma cidade vizinha chamada Zoar, o pior aconteceu. Deus fez cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades e tudo o que havia nelas. Mas a esposa de Ló, apesar de todas as instruções que receberam, não resistiu à tentação e olhou para trás. E, naquele momento, ela foi transformada em uma estátua de sal. Por que ela fez isso? A Bíblia não nos dá uma resposta clara, mas podemos imaginar que, no fundo, ela ainda tinha o coração preso àquela cidade, àquelas riquezas, àquela vida. Ela não conseguiu deixar o passado para trás, e, como resultado, ela perdeu a vida. Ló, agora sozinho com suas filhas, fugiu para as montanhas em busca de segurança. Ele e suas filhas se abrigaram em uma caverna, mas Ló, em seu medo e desespero, acabou cometendo um erro ainda mais grave, que mudaria sua vida e a de suas filhas para sempre. Isso, no entanto, é uma outra história. O que podemos aprender com o que aconteceu com Ló e sua família é profundo. Primeiro, vemos que Deus sempre avisa, sempre tenta nos salvar. Ele não destrói sem antes dar a chance de arrependimento. Mas também aprendemos que, quando Deus nos dá instruções, é importante obedecê-las. A desobediência, como vimos na história da esposa de Ló, pode nos levar a consequências trágicas. E, por fim, entendemos que a vida de Ló e sua família nos ensina sobre a importância de não olharmos para trás, de não nos apegarmos às coisas do passado, mas de seguir em frente, confiando nos planos de Deus para nós. Essa é uma história que, apesar de ser antiga, continua viva. Ela nos mostra que, mesmo em meio ao caos e à destruição, Deus tem um plano de salvação para aqueles que o obedecem. Ló e sua família foram salvos, mas somente porque Deus foi fiel à sua promessa e enviou os anjos para resgatá-los. A pergunta que fica para nós é: estamos prontos para seguir as instruções de Deus e confiar plenamente em seus planos, mesmo quando a vida parece difícil e confusa? A história de Ló é uma história de escolha. Ele teve a chance de fugir da cidade da maldade, mas sua esposa não conseguiu deixar o passado para trás. E, com isso, ela perdeu a vida. Vamos aprender com essa história e decidir, como Ló, seguir adiante, confiando em Deus e obedecendo suas instruções. Pois, no fim, Ele sempre nos guia para a salvação. Se você gostou dessa história, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para mais novidades. Até a próxima!